Olá, boa tarde. Então, meus amores, nossa live hoje, qual é o tema? Pensamento positivo. Funciona? O que vocês acham? Eu fiz um quiz. Vamos esperar o pessoal chegar. Nossa live de hoje. Pensamento positivo funciona? Vocês acreditam nisso? Eu fiz um quiz essa semana perguntando. Vamos aguardar um pouquinho enquanto o Instagram avisa os meus seguidores para eles entrarem, né? Só um minutinho para a gente começar. Então, olá Edviges, olá Vera, coisa boa, vamos chegando. E hoje o tema é pensamento positivo. Funciona? Eu fiz um quiz no Instagram essa semana e 100% das pessoas que responderam disseram que sim, que acreditavam que pensamento positivo funciona. Então, 100% disse que sim, funciona. E aí eu pergunto, para vocês que estão aqui, nesse momento comigo, pensamento positivo funciona? Vocês acreditam nisso? Vocês apostam todas as fichas nisso, que realmente funciona? Fala aí para mim, se funciona ou não. Renata, beijos meus amores, beijos Samila. Ninguém quer responder? Bom, então vamos seguir. Se 100% da pesquisa respondeu que sim, ok. Eu tenho só mais uma perguntinha para quem está aqui agora. Você é alguém que tem um pensamento super positivo e mesmo assim as coisas às vezes não dão muito certo? Tem alguém aqui que pensa muito positivo, que aposta todas as fichas no pensamento positivo, mas às vezes as coisas não funcionam? Acontece com alguém aqui? Acredito que sim, né? E por que eu estou perguntando isso? Porque, Vânia, se você me perguntasse, Vânia, pensamento positivo funciona? Eu ia te responder, depende. Eu sei que isso vai ser polêmico, mas por que eu tô falando? Porque assim, gente, eu escuto muito meus clientes, conhecidos, amigos falando assim, nossa, eu sou uma pessoa tão positiva, por que isso aconteceu logo comigo, quando alguma coisa não dá certo? Ou então, eu sou positiva, eu acredito muito, mas às vezes não dá certo. E eu não consigo atrair as coisas que eu quero. E aí, o que acontece? Né? Quando a gente tem pensamento positivo e as coisas que a gente quer, as oportunidades não vêm. Por que isso acontece? Sabe por quê? Porque às vezes a gente tá num momento de resistência. E assim, olha, nós só atraímos o que a nossa vibração harmoniosa tá conosco. Se você não tiver em vibração harmoniosa, se for só o pensamento, mas no fundo tem aquela vozinha que está dizendo aqui no teu ouvido, vai nada, boba, vai dar tudo errado, isso não vai funcionar. Então, você tem que entrar em coerência cardíaca, que é o quê? O teu pensamento tem que estar positivo e o teu sentimento também tem que ser positivo, né? Então, quando você está com essas questões, o que acontece? Eu fico me perguntando, poxa, eu sou positiva, mas não deu certo, eu devo ter jogado pedra na cruz, porque as coisas para mim não acontecem, por mais que eu faça, não acontece como eu quero, eu não atraio as coisas que eu preciso. É que você está num estado de resistência, ou seja, quem está mandando é o teu cérebro primitivo. É ele que está em ação, e você está repetindo as coisas. E o que isso significa? O teu cérebro primitivo está em ação. Você entra em luta, em fuga ou paralisa. Entrar em luta é essa de você ficar dizendo, poxa, por que isso acontece comigo?
Entrar em fuga é você querer fugir da situação que está acontecendo. E paralisar é quando você não tem reação nenhuma. Você fica ali sem saber o que fazer. Então, não fique resistindo. Aceite e aprenda com as circunstâncias contrárias que acontecem ao que você quer. Então, e tem uma coisa, gente, o destino não erra de endereço. Se chegou alguma coisa que não é muito boa para você, pega que é tua. Pega, aceita e aprende. Se pergunta o que eu preciso aprender com essa situação. Ok? Gente, tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido o que eu tô falando até aqui? Me sinaliza aí se tá fazendo sentido ou não. Oi, Ivone, minha linda. Tudo de bom? Marluce, Martinha. Beijos, meus amores. Então vamos seguir, né? Se tá fazendo sentido, show. Vamos seguir. Então vamos lá. Existe, gente, 2 tipos de pensamento positivo. E é por isso que eu respondi lá atrás. Vânia, pensamento positivo funciona para ti? Eu ia responder, às vezes, depende. Por que depende? Porque existem 2 tipos de pensamento positivo. Existe o pensamento positivo mágico e o pensamento positivo produtivo. Gente, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi através da doutora Rosalia Schwark. Rosalia Schwark. Ela é psicóloga e uma estudiosa das neurociências e fantástico. Então, super indico Rosalia Schwark. Então, vamos lá. 2 tipos de pensamento positivo. Pensamento positivo mágico, que ele é totalmente disfuncional, e o pensamento positivo produtivo. O mágico é aquele que não funciona, gente. É aquele que você acha que existe uma solução mágica para tudo. Né? É aquele que a pessoa... É aquele que onde a pessoa praticamente espera que as coisas caiam do céu. E, gente, as coisas não caem do céu. Isso é um fato, tá? E se cair, pode te machucar. Então, cuidado. Né? Então, por exemplo, é aquela pessoa que pensa assim, nossa, eu vou ganhar na loteria. E tem certeza que vai ganhar na loteria, mas nunca joga. É aquela pessoa que ela quer muito ser feliz, mas ela não muda, ela não faz nada para mudar. Então essa pessoa ela tem um potencial gigante, mas ela não transforma esse potencial em potência. Então, essa é a questão. Que achar que existe uma varinha de condão, existe o pó de pirlim-pim-pim e que só eu sentar aqui e pensar que tudo vai dar certo e vai dar. Não é assim, gente, que funciona. Infelizmente, não é assim. Isso eu preciso dizer para vocês. Isto não é suficiente. Não é suficiente você saber o que quer e saber onde quer chegar. Isso são os primeiros passos. Né? É fundamental você saber o que quer e saber onde quer chegar. Mas não basta só isso. Isso é acreditar no pensamento mágico. Que sabe o que o pensamento mágico vai te trazer? Oi, Jaqueline, seja bem-vinda. Conceição, seja bem-vinda. Sabe o que o pensamento mágico vai trazer para você? Frustração. Por que vai trazer frustração? Porque ele fica no nível de sonho. Você sonha, acha que vai dar certo, fica pensando positivo, mas não faz absolutamente nada. E sonho não realizado, gente, vira pesadelo. Sonho não realizado vira frustração. E dói. Dói muito. Causa desânimo, causa ansiedade e pode progredir, inclusive, para a depressão. Então, isso é um caso sério que precisa a gente se cuidar para não cair nessa armadilha do pensamento positivo mágico, tá? Que ele é totalmente disfuncional e não te ajuda em muita coisa. Claro que ele é melhor do que o pensamento negativo, ele é melhor do que o pessimismo total. Mas se você ficar só nesse pensamento mágico, positivo mágico, você vai se frustrar, tá? Então o que você precisa? Você precisa de conhecimento e você precisa de treinamento. Isso é básico, tá? Até aqui, gente, tranquilo? Tem alguma dúvida? Os que entraram agora, o que eu estou falando? É que existem 2 tipos de pensamento positivo, que é o pensamento positivo mágico e o pensamento positivo produtivo.
O mágico é aquele que você espera que as coisas venham sem você ter que fazer nenhuma ação. E o produtivo, a gente vai já falar nele. Então esse mágico, o que acontece? Ele te causa frustração e pode te levar ao longo da vida, se você continua somente com esse tipo de pensamento, a uma ansiedade e depressão. Ok? Vamos para frente? E aí eu te pergunto, sabe o que essa pessoa faz, gente? Essa pessoa que alimenta só o pensamento positivo, mágico, essa pessoa reclama da vida o tempo todo. Porque ela está sempre se frustrando, ela está sempre acreditando que alguma coisa vai acontecer e essa coisa não acontece. Por que essa coisa não acontece? Porque ela não faz nada para acontecer. Ela fica esperando que os outros façam por ela ou que o universo mande isso para ela de presente. Não é assim que funciona. Maria Pereira, que maravilha te ver aqui, amiga. Bem-vinda. Então, quando a gente fica nesse estado de reclamação, a gente fica com um sentimento ruim, baixa a nossa energia e baixa a nossa vibração. A nossa vibração, consequentemente, cai. E lembra que na live anterior eu falei que o que nós somos de verdade? Nós somos energia. Esse corpo físico aqui é apenas energia condensada e a energia vibra. Então a nossa vibração é muito importante. E é muito importante que a gente consiga estar trabalhando essa vibração para que ela esteja em níveis aceitáveis. Que é o quê? Acima de 200 Hz, conforme aquela tabelinha do David Hawkins. Então, vamos seguir. Então, vamos lá. Pessoa que reclama demais. A energia baixa, a vibração cai e ela fica com um sentimento ruim. Um sentimento que traz aquela química que eu falei, na química da insuficiência, a química do mendigo. Por que é a química do mendigo? Porque é aquela química que você tem que trabalhar muito, você tem que fazer muito para conseguir um resultado positivo, né? Então, a nossa vibração, quando cai, e vem o sentimento ruim. Então, o que é, na verdade, o sentimento? Vocês sabem? Conseguem? Nessa questão de vibração, o que é o sentimento? O sentimento, gente, é a consciência da vibração. É a vibração se manifestando em nós. E aí nos traz o sentimento conforme aquela vibração que a gente está tendo naquele momento na tabela. Então vamos lá. Quando a gente reclama, a gente tem uma queda na nossa energia e consequentemente da nossa vibração. Porque o nosso sentimento passa a ser um sentimento baixo, um sentimento pequeno, né? E o que isso significa, gente? Que a gente só atrai mais do mesmo. Se eu tô bem, se eu tô feliz, se eu tô uma pessoa plena, eu vou atrair tudo isso pra mim. Porque a vibração, ela é como se eu estivesse aqui e a vibração, ela vem aqui em níveis, tá? Vem aqui os níveis de vibração. Então, se eu tô nesse nível aqui de vibração, digamos que eu tô no nível conforme essa tabelinha aqui, ó, tabelinha de David Hawkins. Digamos que eu tô aqui no nível do medo, que hoje é muito comum por conta desse problema que a gente está tendo, né, do corona. Então, se eu tô aqui vibrando no medo, gente, eu vou atrair o quê? Mais medo. Eu vou atrair pessoas que vão falar de medo, eu vou abrir vou ligar a televisão e vou estar vendo coisas sobre medo, tudo que eu vou estar sentindo, vou estar partilhando e compartilhando com as pessoas, vai ser nesse nível de medo, porque eu tô ali, naquele medo. Oi, Eliana! Olá, Paulinha! Beijos! Se eu tô no nível vibracional de medo, eu só vou atrair mais pra mim, porque a gente só atrai mais do mesmo. Então vamos lá, pensamento positivo tem muito a ver com a lei da atração, né? E lei da atração funciona? Funciona. Mas o que acontece? A lei da atração é uma lei secundária. A lei da vibração é uma lei primária. Então, você só atrai o que você tem. Então, se você tiver na vibração boa, você vai atrair coisas boas, porque a gente só atrai mais do mesmo. Então, a lei da atração, ela segue a lei da vibração. Até aqui tudo bem? Oi, Michele, seja bem-vinda. Então, vamos seguir, gente, tá fazendo sentido? Vamos lembrar um pouquinho a tabela do David Hawkins, né? Que é essa tabelinha vibracional. O que ela mede? Ela mede o nosso nível emocional. Ela vai de 20 até 1000.
20 começa, ó, vergonha, culpa, apatia, medo, até 1000, que é a iluminação. A iluminação, de acordo com as pesquisas da neurociências, só Buda atingiu esse de 1000, né? Então, é um nível de iluminação que a gente está muito longe. O que o David Hawkins diz? Que pelas pesquisas que ele fez ao longo da vida, a humanidade, de um modo geral, está no nível de 200, que é o nível de coragem. Então, 200, gente, é o mínimo aceitável para a gente estar. Débora, seja bem-vinda, meu anjo. Suzane, minha linda, bem-vindos. Então, qual a consequência disso, gente? Você está vibrando na frustração, porque você está alimentando o sentimento positivo mágico, que não funciona. E aí você está na química da insuficiência, que você está abaixo do 200 Hz da tabelinha do David Hawkins, né? E essa tabelinha está abaixo do 200 significa o quê? Que tudo que você precisar adquirir e ter de resultado positivo, você vai ter que trabalhar muito, vai ser com muito sofrimento e de forma muito lenta. Então, abaixo de 200 não é aceitável a gente estar. O segundo, e na verdade, vamos lá, eu falo muito do David Hawkins. Quem foi David Hawkins? Ele foi um médico psiquiatra americano, filósofo, professor, que morreu em 2012. Ele criou essa tabelinha vibracional que mede a nossa vibração de acordo com os nossos sentimentos. E ele passou a vida inteira pesquisando isso, boa parte, né, da vida dele pesquisando isso. E ele deixou um legado incrível, gente. Eu não vou aprofundar muito aqui na tabela de David Hawkins, porque isso é uma live inteira só falando disso, né? Então, vamos lá para o segundo tipo de pensamento positivo. Que qual é ele? O pensamento positivo produtivo. Esse é totalmente funcional. E ele é aquele que a pessoa age, a pessoa abre seu leque de possibilidades, está passando por uma turbulência, mas abre o leque de possibilidades e vê qual é o caminho que deve seguir naquele momento. É o caminho onde ele busca a solução, não reclama, diferente do pensamento positivo mágico, que está ali no nível de reclamação. Aqui não, pensamento positivo produtivo. Estava pensando positivo, fiz o que tinha que fazer, não deu certo. Ok. Esse caminho não é o caminho correto, vou para o segundo caminho. Então, está sempre abrindo um leque de possibilidades e vendo qual é o caminho que eu devo seguir, aquele que vai me dar resultados positivos. Então, é aquele que a pessoa não está satisfeita com o emprego e ela não se acomoda. É aquele que a pessoa não está se sentindo feliz e ela procura saber o que faz ela feliz. É aquele que busca autoconhecimento, busca conhecimento, novos aprendizados, novas habilidades, novos interesses, novas redes de relacionamento. Procura outras possibilidades de realizar os seus sonhos, os seus objetivos. É aquele que ele sai do piloto automático. Lembra que quem está no pensamento positivo mágico, ele está com o cérebro primitivo, o cérebro reptiliano funcionando e mandando naquela situação. E ali ele entra no piloto automático. Por que ele entra no piloto automático? Porque ele faz sempre o que ele já vem fazendo. Repete sempre as mesmas ações, repete sempre os mesmos erros e vai ter sempre os mesmos resultados. Aqui, quando você usa o pensamento positivo, produtivo, não, você sai do piloto automático, você fecha a porta do cérebro primitivo e entra naquele cérebro ativo. Decide parar de continuar repetindo os mesmos erros. Porque esse, gente, é o nosso maior problema. É ficar repetindo os mesmos erros. Tem a mesma situação. Se você voltar um pouquinho no tempo, a maioria, normalmente, a gente faz isso, tá, gente? Por que é porque a gente gosta de sofrer, gosta de errar? Não. É porque é a tendência natural do nosso cérebro, né? E por que eu falo tanto de cérebro, de vibração, de neurociência? Porque eu sou formada em coaching desde 2013. Eu tenho uma formação com Golden Belt pela Febracis. Eu sou Master Coach com certificação Golden Belt. E eu fiz também uma especialização em neurociências. Por isso que eu sou neurocoach. Então eu uso as neurociências, aplicando a neurociência em todos os meus processos de coaching com todos os meus clientes. Por quê?
Porque quando você sabe qual é o caminho que o teu cérebro entende, qual é a linguagem que o teu cérebro entende, você tem resultados mais rápidos, mais fáceis com resultados muito mais efetivos do que quando você não usa. Então, o nosso cérebro tem uma linguagem completamente diferente, que a gente precisa entender que linguagem é essa para a gente falar de forma direta com ele, que ele possa nos atender. E o nosso cérebro, gente, ele atende a comandos. Então, se você aprende a dar os comandos certos, as ordens certas, você dá sobe de nível nos seus resultados, tá? Então, eu uso muito a neurociências, eu sou neurocoach, já há 2 anos eu tenho uma especialização, e os resultados com os meus clientes são bem mais altos e bem melhores. Então, vamos seguir. O pensamento positivo produtivo, o que é que ele causa? Resultado positivo e efetivo. Por que ele faz isso? Porque quando você usa o pensamento positivo produtivo, você tem o teu sonho, ele sai do nível de sonho e entra no nível de objetivo. E aí você tem um objetivo estruturado e você tem uma ação. Normalmente você traça um plano de ação, né, com metas intermediárias. E metas realizáveis geram motivação. E motivação, motivo para ação. Né? Então, pensamento positivo, ele tem que ter ação. Se ele não tiver ação, ele fica lá no nível do pensamento mágico. E ele é totalmente disfuncional e te leva à frustração. Até aqui, gente, tá fazendo sentido? Até aqui, vocês estão entendendo? Estão me acompanhando? Querem fazer alguma pergunta? Eliana, você colocou assim, mas tudo é escolha, né? Podemos escolher alimentar pensamentos? Podemos. Só que, o que acontece, Eliana? Tudo são escolhas, sim. Só que a maioria de nós, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente não escolhe. A gente deixa que o nosso cérebro subconsciente comande a nossa vida. A gente entra no piloto automático. Então, quando a gente permite que o piloto automático governe a nossa vida, a gente não faz escolhas. Nós estamos repetindo os mesmos erros. Tá? Essa é a questão, essa é a diferença. A gente pode escolher sim, mas quando é que você pode escolher? Quando você está consciente. E isso é um passo, isso é um treinamento para você estar consciente. Normalmente a gente não está. Normalmente a gente responde, como é que eu digo? A gente responde aos impulsos que vêm de forma imediata, de forma inconsciente. Ok? Então vamos seguir. O que você precisa? E essa é uma frase do David Hawkins que eu adoro. Ele dizia assim, que a gente precisa aprender a vibrar na frequência dos nossos sonhos. Né? Voltando para a nossa vibração, que é um dos ingredientes do pensamento positivo. É a gente pensar e sentir. E aí entrar em coerência cardíaca e aí sim potencializar. Porque o pensamento, ele é muito bom. Agora quando junta pensamento e emoção, gente, a nossa emoção ela é 5.000 vezes mais forte do que o poder do pensamento. Então, a gente tem que entrar em coerência cardíaca, a gente tem que acreditar de verdade. E quando a gente acredita de verdade, a gente age, a gente faz, a gente planeja, a gente... Não gosto de falar que a gente corre atrás, não, a gente corre na frente e busca resultado. Oi, André, seja bem-vindo, bem-vinda, Betânia, que bom ter vocês aqui. Então vamos lá. Cada pessoa, gente, possui uma lente, né? Que essa é como se fosse um óculos. Tem pessoas que têm a lente da positividade, tem pessoas que têm a lente da negatividade e tem pessoas que têm a lente da consciência, que elas estão no momento presente, que elas conseguem fazer as escolhas assertivas, né? Então, vamos correr na frente. Então, e cada um tem uma forma diferente de ver a vida. Tá? Nem todo mundo vai concordar com o que eu estou dizendo. Tem algumas pessoas que vão achar que não é bem por aí e tal. Mas, se você não está concordando com alguma coisa, faz o seguinte. Usa a técnica do mosaico. Se eu disser alguma coisa aqui que você acha que não faz sentido para você, coloca lá no mosaico. E continua me ouvindo.
Abre teu coração e continua me ouvindo. Tenho certeza que você vai tirar coisas muito positivas daqui hoje, porque essa é a minha intenção dessas lives que eu tô fazendo semanalmente, tá bom? Vamos seguir? E assim, gente, tem um detalhe que eu preciso falar para vocês. A sua realidade só vai mudar quando você entender que precisa pensar, sentir, agir e vibrar de uma forma diferente, tá? Enquanto você achar que pensando do jeito que você vinha pensando, sentindo, agindo e vibrando, não vai ter mudança. Porque você vai ter os mesmos resultados que você vinha tendo se você continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Então precisa de mudança. E a mudança é uma porta que a gente só abre de dentro para fora. Eu posso até indicar para você uma direção, mas você só vai entrar nessa direção, você só vai abrir essa porta do conhecimento se for uma escolha sua, tá? Senão você vai continuar no piloto automático e as coisas não vão mudar. Então, para isso, a gente precisa, para pensar, sentir, agir e vibrar de forma diferente, você tem que praticar novas técnicas, você tem que adquirir novos hábitos, você tem que fazer novas coisas, ver novas possibilidades, você tem que mudar a tua lente e olhar para as coisas de um outro modo. Então, você precisa aprender, principalmente, a exercitar o teu cérebro, né? Todos os dias. Isso tem que ser todos os dias. Hoje, como diz Amanda Dré, hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Porque é a constância que traz resultado. E constância, para você ser constante em alguma coisa, você tem que ter muita disciplina. E, gente, vocês sabem de verdade o que é disciplina? Alguém quer arriscar aqui? É isso aí, Samila. Pensar, sentir, agir e vibrar de uma maneira diferente. Alguém sabe aqui me dizer o que é disciplina? Samarisco, bem-vindo. O que é disciplina? É a habilidade de darmos a nós mesmos uma ordem e segui-la. Isso é disciplina. Você consegue fazer isso? Você consegue se dar uma ordem e seguir? Você consegue dar comandos diretos para o seu cérebro? Comandos que ele entenda e que te faça ir para frente? Porque isso você precisa aprender. A nossa mente, ela tem uma linguagem completamente diferente e ela atende a comandos. Então, se você aprende a dar comandos, alguém aqui, para acordar cedo de manhã, ainda precisa colocar o despertador? Isso, Suzane, são ordens que nós damos a nós mesmos e que a gente segue de verdade. Então, vamos fazer isso? Vamos aprender a dar ordens para nós mesmos? Vamos aprender a dar comandos para o nosso cérebro? Sim, alguém aqui consegue acordar de manhã sozinho, sem ter que colocar o despertador? Sim ou não? Porque basta, gente, você dar uma ordem para o seu cérebro. Se hoje à noite, faça o teste, mas comunique com o seu cérebro de forma clara e objetiva, tá? O que você vai fazer hoje à noite? Bote o despertador só por via das dúvidas. Mas você vai fazer o quê? Hoje à noite, na hora que você for dormir, você vai olhar para a hora, vai falar para ele, olha, digamos que você está dormindo hoje 11 horas, tá? Você vai olhar para ele e vai dizer, olha, 11 horas. Amanhã eu quero acordar às 5, ou às 6, às 7, não sei que hora você costuma acordar, tá? E pronto. Você deu uma ordem clara, objetiva e simples. E vá dormir. Te garanto que se você fizer isso do jeito que eu tô dizendo, você acorda às 6 horas. Então, olha pro relógio, ou na parede, ou no armário, onde estiver. Olha para a hora. Digamos que você está indo dormir agora e é 11 horas. E você quer acordar às 6 da manhã. Então você fala, olha, 11
11 horas. Agora é 11 horas e eu preciso acordar amanhã. Eu vou acordar amanhã, eu preciso não, tá? Eu vou acordar amanhã às 6 da manhã. Então você deu um comando muito direto pro seu cérebro. E você acorda. Eu não uso despertador porque eu fico, me estressa. Então, todo dia, a hora que eu preciso acordar, eu dou o meu comandozinho e eu acordo naquele horário. E a nossa mente é assim, ela é muito clara, muito objetiva. Basta a gente saber os comandos certos. Tá? Dê ordens certas pro seu cérebro, que ele vai te seguir. Então, vamos lá. Gente, outra coisa que eu preciso dizer para vocês. Nós não mudamos com palestras, com cursos, com livros, com lives. Isso traz pra gente conhecimento. Isso traz pra gente um pouco abre a nossa mente para muitas coisas. E é muito importante, não estou dizendo que não é importante você fazer isso. É muito importante você assistir palestras, cursos, lives, ler bons livros, até filmes, bons filmes, tá? Mas não é isso que faz a gente mudar. De verdade, não é. Isso abre tua mente e te dá motivação, dá um motivo para você agir e mudar. O que faz a gente mudar? De verdade. É quando você toma a decisão de mudar. A Helena tá falando que travou. Gente, eu tô no sítio, né? Por conta dessa história toda dessa pandemia, eu tô aqui no sítio e pode ser que em algum momento aqui a internet fique um pouco instável, mas aí vocês me avisam. De qualquer forma, a live vai ficar gravada, então fica gravada por 24 horas. Eu vou ver se eu consigo gravar também para colocar no YouTube, tá bom? E vai me avisando. Se travar, me avisa para ver o que eu consigo fazer por aqui, tá bom? Então vamos lá. Nós não mudamos com palestras, com cursos, com livros, com lives. Nós só mudamos quando nós decidimos que queremos mudar. Quando a gente cansa de estar levando uma vida que não tem os resultados que a gente quer, tá? Então, e aí a gente começa a fazer o quê? A gente começa a praticar, a gente começa a exercitar o nosso cérebro. A gente começa a fazer novas conexões neurais. Quando a gente começa a exercitar o nosso cérebro, nós fazemos novas conexões neurais, novas sinapses neurais, novos caminhos internos. E aí a gente adquire novos hábitos, porque nós somos seres de hábitos. Por que nós somos seres de hábito? Porque o nosso cérebro, para facilitar a nossa vida, ele transforma tudo em hábito, tudo em rotina. Então, você acorda de manhã, você sabe que você levanta, vai no banheiro, escova os dentes, faz seu asseio matinal, vai pra cozinha tomar café. Então, se tornou um hábito. Tem coisas que a gente faz até quase que de olhos fechados, né? Então, nós somos seres de hábitos. Só que quando a gente se permite ficar assim, quem tá mandando? Nosso cérebro primitivo, né? E aí, tem um detalhe muito importante. O nosso cérebro primitivo, que é o inconsciente, é 95%, gente. Do nosso cérebro. Só 5% é o nosso cérebro consciente, né? Por que é isso tudo, 95% inconsciente, 5% consciente? Porque a gente se deixa levar, a gente se permite, a gente entra na comodidade de deixar tudo ficar no piloto automático, tá? A partir do momento que você começa a praticar, a entender a linguagem do seu cérebro, começa a estar no momento presente, consciente, esses 5% eles podem aumentar um pouquinho mais. No máximo, de acordo com as pesquisas da neurociência, até 35%. Tá? Ainda vai ter uma bagagem muito grande lá no inconsciente. Mas, uau, 35%, meu sonho. Meu sonho. E eu tenho exercitado muito, eu tenho praticado muito, mas eu acho que eu não estou nisso ainda não, tá? Então vamos lá. Por isso que uma pessoa normal, tá? Que não exercita, que não trabalha essa parte não faz os exercícios cerebrais, essa pessoa, ela todo ano, ela só tem 5% de novos pensamentos. Por isso que a gente repete tanto os mesmos erros. Por isso que a gente repete tanto as coisas na nossa vida, né? E isso é uma coisa assim tão inconsciente que a gente nem se dá conta de que está repetindo, né? Então, nós mudamos quando decidimos mudar. Sim, Samila. É o primeiro ponto. É a decisão que você toma que quer mudar, que quer uma vida diferente, que quer resultados diferentes na sua vida, né? E aí você começa a fazer o quê? A praticar.
a exercitar o teu cérebro, a criar ter novas conexões, novas sinapses neurais, novos caminhos internos, novos hábitos, novas escolhas, né? E isso, gente, exige muita consciência e muito automonitoramento. É você sair mesmo do piloto automático. É você estar consciente, momento presente, todo o tempo da sua vida. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Quando a gente começa a perceber que a gente está mais presente, nossa, isso é muito bom. Porque eu sei, porque eu era uma pessoa que eu acho que eu vivia mais de 95% no piloto automático, gente. Sabe aquela pessoa que sai de casa e quando chega lá embaixo, que entra no carro, se pergunta, eu fechei a porta de casa? E às vezes eu subia correndo para olhar se eu tinha fechado a porta de casa. Porque eu tinha feito no piloto automático, eu não lembrava que eu tinha feito. Né? Isso é horrível, eu me pegava em cada situação que eu dizia, gente, eu fiz isso. Tinha feito. Né? Eu tirava as coisas do lugar e não lembrava. Então, assim, teve um momento que eu pensei assim, nossa, será que eu tô com algum problema? Né? E tava. Mente travada, mente pequena e mente totalmente enrascada. Né? Eu não exercitava a minha mente, eu não praticava, eu não tinha momentos de consciência, momentos grandes, extensos de consciência. Era tudo no piloto automático. Né? Então, e tem mais alguém aqui que se sente desse jeito, que vive muito no piloto automático, que repete muito os mesmos erros, que as situações ficam se repetindo? Se sim, você precisa urgentemente exercitar teu cérebro. Oh, que pena que tá travando. Mas, de qualquer forma, a gente vai ficar gravado, tá? E eu espero que esteja dando para entender mais ou menos o que eu tô falando. Então, vamos lá. Para isso acontecer, gente, para a gente entrar nesse nível de consciência, de automonitoramento, de muita presença, às vezes, não é sempre, às vezes a gente precisa de ajuda, tá? De que tipo de ajuda? Às vezes você precisa de um orientador, de um mentor, de um coach ou de um neurocoach, que vai entender muito melhor a sua mente, como é que ela funciona e vai poder te dar ferramentas muito mais eficazes, né? Mas é sempre que a gente precisa disso? Não. Renato se sente repetindo as coisas no piloto automático? Pois é, Renato. Tem que praticar o momento presente. Tem que sair do piloto automático, sair do cérebro primitivo, sair do nível de inconsciência e vir para o nível de consciência. E para isso, gente, existem algumas técnicas. Uma que é excelente para você trabalhar esse nível de consciência é a meditação. É um dos melhores, porque ela te traz para o momento presente, né? Então, qual é a melhor hora para meditar? Nas primeiras horas da manhã. Por que é nas primeiras horas da manhã? Porque você vai ter mais tempo durante o dia para aproveitar os benefícios daquela meditação que você fez de manhã, né? É aqueles 10 minutinhos, não precisa ser muito, tá? Você pode começar com pouco, com 5, com 10, que você tira para trabalhar a tua respiração, aprender a respirar direito. Na última live eu dei uma técnica bem interessante, né? Onde você entra inclusive em ondas alfa, que é aquela da respiração. E como é que é essa técnica? Vamos lá. Todo dia de manhã eu faço esse alinhamento, eu chamo de alinhamento, porque foi assim que eu conheci essa técnica. Foi com a doutora Rosalia Schwark. E é fantástica, gente. Acordou? Você pode tomar, se você tem o hábito de tomar sua águazinha com limão e tal, toma tua água com limão, volta e faz 10 minutinhos. Bota uma musiquinha confortável, uma musiquinha bem suave e senta com a coluna reta, tá? Por que você tem que estar com a coluna reta? Não, olha, gente, não se medita deitado, tá? Meditação deitado não é meditação, é só relaxamento. Por que você tem que estar com a coluna reta? Porque você tem que alinhar os seus 7 chakras. Tá? Eles têm que estar todos alinhadinhos, que é para a energia poder fluir, né? De forma bem suave mesmo. Então você pode fazer sentado numa cadeira, que você consiga ficar com os pés no chão, o joelho em 90 graus,
a coluna reta, né? As mãos, você coloca as mãos nessa assim, voltada para cima, sobre o colo, tá? Fecha os olhos e começa a praticar respiração profunda. Você faz 30 respirações que você consegue entrar em estado alfa. É um estado alterado, onde você entra num relaxamento muito bom. Quando você entra em ondas alfas, você dispara a acetilcolina, que é um neurohormônio do relaxamento. E é muito interessante, porque você sente quando você dispara esses neurohormônios, porque a tua respiração ela começa a aquecer. Essa respiração, gente, tem que ser nasal e tem que ser colocando, quando você enche o pulmão de ar, você infla o abdômen, e quando você esvazia o pulmão, você coloca o abdômen para dentro, tá? Então você tem que fazer a respiração pelo nariz e com os movimentos abdominais. E aí você consegue entrar em ondas alfas com 30 respirações. Geralmente, se você fizer direitinho, né? Como é essa respiração? Você inspira contando 4 tempos, você contando 1, 2, 3, 4, segura 4 tempos, 1, 2, 3, 4, e solta mais lentamente ainda, contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você fez uma respiração, um ciclo. Tá? Você conta 1. E aí continua, você pode ir contando mesmo. E a meditação, gente, não é você não ter pensamento nenhum. Isso não existe, porque a gente não consegue controlar os nossos pensamentos, tá? A gente pode ter a interrupção de padrão, que foi outra técnica que eu ensinei na outra live, que você muda o pensamento, mas você não tem como saber qual é o próximo pensamento que você vai ter. Então, durante esse momento de meditação, vão vir alguns pensamentos? Vão. E você, o que você faz? Você deixa eles irem. Você não entra na história daquele pensamento, tá? O pensamento vem e você libera o pensamento para ele passar. E você continua contando, você volta para a contagem. A contagem tanto dos ciclos, quanto quando você termina o ciclo. Aí você vai, 1 respiração, 2, você pode ir contando com os dedinhos. Eu conto normalmente com os dedos assim da mão. Quando termina 30, você está num estado de relaxamento absurdo. E a tua criatividade, ela aumenta 100%. O teu poder de produção, de produtividade aumenta muito com esse exercício. Então, agora, um detalhe. A meditação, gente, para ela funcionar, tem que ser todo dia. Tá? Tem que ser hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Lembra? Tem que ter constância, então tem que ser todo dia, tá? Porque a gente só começa a perceber os benefícios da meditação depois de 8 semanas de meditação diária, tá? Então, se você vai fazer meditação esporadicamente, uma vez na vida, nem faça, porque você não vai ter benefício nenhum. O benefício vai ser quase nada. Então, tem que ter constância. É um treinamento. Você está treinando a sua mente, tá? Então vamos lá. O que você precisa para te ajudar, te auxiliar nas mudanças? Você precisa de um orientador, um mentor, ou um coach, ou um neurocoach. Né? Eu indico claro. Tô aqui. E muita decisão. É o primeiro ponto, gente, decisão. Né? E por que? Você pode até me perguntar, por que eu preciso de um profissional para mudar? Se a mudança, você acabou de dizer um pouco atrás que a mudança é uma porta que só abre de dentro para fora, é só se eu quiser. Verdade, é só se você quiser, sim. Mas um profissional vai te monitorar e vai te ensinar as técnicas de automonitoramento, vai te ensinar as técnicas que você precisa para você ter um resultado. Oi, Roger, tô esperando a nossa live, hein? Tô aguardando o convite. Então, você precisa de um profissional, sim, para que ele possa te orientar, te conduzir, te dar as melhores ferramentas e te ajudar a abrir o leque de possibilidades que existe na sua frente, tá? Então, esse profissional, ele vai te mostrar, primeiro, ele vai abrir o leque de possibilidades, ele vai te mostrar como é que a tua mente funciona, ele vai te fazer conhecer quais são as suas dores e onde elas estão, e principalmente, gente, esse profissional, ele vai te mostrar de forma consciente quais são os teus recursos, quais são os teus potenciais, até onde você consegue realizar as coisas.
tá? E isso normalmente você não consegue enxergar sozinho. Normalmente você não consegue fazer sozinho. Depois de você ter esse um treinamento, um acompanhamento, aí você segue vida larga. Mas até aí você precisa de ajuda, né? E a partir daí, a partir do momento que você sabe como tua mente funciona, conhece tuas dores, conhece teus recursos, gente, a partir daí, de forma clara, você vai poder fazer as melhores escolhas da tua vida. Você vai poder escolher o melhor caminho, o caminho que vai te levar para onde você realmente quer, tá? Isso é muito importante, a gente saber qual é o melhor caminho, quais são as melhores escolhas. Você vai começar a fazer escolhas inteligentes, escolhas conscientes, e não escolhas baseadas no teu cérebro primitivo, aquele que te faz repetir as coisas, aquele que faz você estar em looping o tempo todo, tá? Isso é muito importante. E aí você vai chegar em níveis que você nem imaginava, né? E isso é muito, muito provável. E é muito fácil de acontecer, gente. Aliás, fácil não, é simples. É simples. Agora, não é tão fácil. Você precisa ter, como eu falei lá para trás, a primeira coisa, muita disciplina. Muita disciplina para você poder ter constância em todos os exercícios que você vai precisar fazer, em todos os treinamentos que você vai precisar fazer todos os dias, tá? E, gente, até aqui fez sentido tudo que eu falei para vocês? Porque eu acho que esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje. Essa era a minha parcela de contribuição essa semana. E eu quero saber que se fez sentido, porque sinceramente, gente, eu preparei isso tudo com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, e eu espero que tenha feito sentido para vocês e que isso tenha disparado algum gatilho, alguma mudança, alguma vontade de fazer diferente na vida de vocês, porque, gente, conhecimento é poder. Quando a gente está naquele nível de fazendo tudo sem saber porquê, repetindo coisas, tudo no piloto automático, deixando o nosso cérebro primitivo responder, a gente não está vivendo, a gente está somente sobrevivendo. Tem vida muito mais colorida, muito mais feliz pra gente aqui fora, tá? Então vem pra esse lado de cá e eu tô aqui sempre disponível para o que vocês precisarem. Na próxima sexta-feira eu vou trazer uma outra live, vou ver um assunto, vou colocar um quiz no Instagram para saber o que assunto vocês querem. E agora nós ainda temos alguns minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta, ficou com alguma dúvida que quer que eu tire, quer que eu fale mais sobre alguma coisa? Acho que a gente tem uns 10 minutinhos ainda. Façam, estou aqui esperando as perguntas de vocês. Alguém quer perguntar? Samila, Eliana, Vera, Suzy, Roger Riveras. Nada, ficou tudo claro? Ficou tudo perfeito. Uau! Então hoje eu me superei. Alguma pergunta, gente? Se vocês tiverem, tô aqui. Se precisarem de mais alguma coisa, algum reforço com relação a esse exercício de meditação, que na verdade ele é um alinhamento, tá? É um alinhamento que a gente deve fazer todo dia de manhã. E nesse alinhamento, como você dispara, né, a acetilcolina, que é o hormônio do relaxamento, da criatividade, o que vai acontecer? Você vai ter um dia muito mais produtivo, tá? Perfeito? Então, meus amores, até a próxima sexta. Tenham um excelente final de semana. Que os pensamentos positivos venham até vocês com muita ação, com muito planejamento, com tudo muito estruturado para que vocês tenham resultados melhores, para que vocês tenham respostas mais efetivas. Obrigada, Roger. Obrigada, Conceição. Obrigada, meus amores. Muito obrigada. E até a próxima. Eu vou deixar gravado aqui. E qualquer coisa, manda para alguém que você acha que precisa escutar o que eu falei, tá bom? E a gente vai se falando aí. A gente quiser mandar no direct alguma pergunta também, tudo perfeito, tá? Até a próxima, meus lindos. Beijos!